Amém, queridos? Vamos lá, uma palavra de uns 30 minutos para nós refletirmos e já vamos partir ali para a segunda parte, tão importante quanto essa, não é verdade? Maravilha. Irmãos, é de suma importância essa palavra direcionada para nós, homens, esse momento de comunhão e de aprendizado da palavra de Deus. Vocês podem observar que a humanidade, pelo menos no contexto da nossa nação brasileira, tudo se move em torno das mulheres e das crianças. Tem uma fala antiga do meu pai, né, pastor Zacarias, que diz: toma cuidado, meu filho, que uma mentira de uma mulher ou de uma criança vale por 10 verdades suas. Então nunca brinca com mulher e não brinca com criança. Vocês já estão vendo por aí, né? Tem pessoas aqui que trabalham no aspecto na justiça brasileira, vendo aí que pessoas que não devem nada enroscado aí com a justiça sem dever, inocente, não é mesmo, pastor Rafael? Muita gente inocente com isso. E vocês observam que as ações sociais são voltadas para as crianças e para mais as pessoas do sexo feminino. Sim ou não? A mulher tem Outubro Rosa, tem Dia Internacional da Mulher, e tem palestra, saúde mental da mulher, e se proteja. E não estou falando que é errado não, maravilha. Aí quando você vê o outro lado da moeda, e tem que fazer isso mesmo para as mulheres, mas quando você vê do outro lado do outro lado da moeda, você pode observar. É claro que tem mais mulher do que homem no mundo, fato. Mas por outro lado, tem mais mulher do que homem no mundo, então tinha que morrer mais mulher, sim ou não? Nessa proporção, morre mais homem do que mulher. Já pensou? Aí por outro lado, o que nós vemos? Os homens adoecem mais do que as mulheres, até mesmo mentalmente, porque as mulheres deu uma dorzinha a mais, ela já corre no médico. Os homens, para ele falar para a esposa que está doendo, o negócio já está. As mulheres falam com os homens, qualquer gripezinha para eles, ai, não estou aguentando mais. Mas vamos falar a verdade, os homens têm essa barreira ainda para ir no médico, sim ou não? Vou nem perguntar qual de vocês que no último ano fez um check-up médico. Eu não sei quanto tempo que eu não tinha feito, em dezembro que eu fiz. Um check-up com 36 anos de idade que eu nunca tinha feito em toda a minha vida. É bem verdade que tem pessoas que capaz que nunca fez um check-up médico assim para ver se está precisando de alguma coisa. Não é verdade? Infelizmente, pode puxar nas pesquisas, quem mais comete suicídio ou tentativa de suicídio? Morre mais homens ou mulheres suicidados? Homens? O homem suicida, qualquer coisa, já está tentando esse suicídio já. Aí, queridos, o nosso despertamento como igreja do Senhor para isso, porque isso também há uma influência maligna. Isso aí é desde a época de Faraó, tentando tirar o posicionamento masculino, porque uma sociedade que não tem homens, porque os homens é a força braçal, o que constrói são os homens. Sim ou não? Desde lá de Adão, Deus deu o poder e a autoridade para o homem, não é de exercer como dono da mulher, mas a mulher é dada mesmo como ajudadora. A mulher é mais fraca psicologicamente, tem mais dificuldade, existem demandas, isso é verdade. A mulher tem as suas habilidades, faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas existem demandas que necessitam totalmente de uma força, de uma ação masculina, isso é verdade. E até essa propaganda contrária que eles fazem do feminismo e algumas políticas sociais, dizendo que mulher é independente, mulher não depende de homem, assim sucessivamente, isso é uma tentativa de tirar a hombridade da sociedade. É uma tentativa maligna. É a mesma tentativa lá de Faraó, quando mandava matar os meninos homens. Mandavam matar os meninos homens. Então é com esse despertamento que nós fazemos esse trabalho, porque nós precisamos de posicionarmos. Eu já falei aqui em vários trabalhos, eu digo novamente de uma pesquisa seríssima que diz que quando um homem na igreja
se enche do Espírito Santo e se envolve na obra de Deus, ele consegue influenciar 92% da sua família. Quanto é uma criança? A criança apenas 3%. A irmã, a mulher, 16%. Então, parece que nós estamos fazendo a corrida contrária, ou enxugando gelo. Porque você quer ter sua família salva, posicionada, próspera, um casamento feliz, você que é solteiro, quer construir uma família feliz. Então o posicionamento bíblico precisa partir de você, e não da sua esposa, e não esperar por ela. Isso começa na simples coisa, no simples detalhe. Deu domingo, meu irmão, deu no sábado à noite, quem tem que falar quem tem que falar no sábado à noite para os filhos? Vão dormir mais cedo, porque amanhã, 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas, nós vamos acordar para ir para a escola dominical. É você, marido. Quem que tem que falar no domingo à tarde? 4 horas, já vão tomar banho já, porque, filhão, vão tomando banho lá, porque o culto começa 18h30, aqui na sede, na congregação, 19 horas, nós temos que chegar cedo no culto. Agora, vamos falar a verdade, isso tem partido dos homens ou partido das esposas? Hein? O que o senhor acha, pastor Edmilson? O que o senhor acha, pastor Jaci? Mas nós temos que mudar isso. E é sobre isso que eu quero dizer nesta noite. O posicionamento do homem em 3 vertentes distintas: na família, na sociedade e na igreja. Eu estou dizendo o posicionamento do homem em 3 vertentes: na família, na sociedade e na igreja. Então diz assim: eu preciso me posicionar na minha família, na sociedade e na igreja. Como base, vamos ler o que diz a palavra de Deus em Tito, capítulo de número 2, versículo 6 e versículo 7. Pode colocar para nós aí, comparador, irmão Arley. Tito, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Aqui está na versão NAA, está escrito assim: do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência. O mesmo verso, só que coloca para mim, tem a versão NVT? Irmão Arno, coloca na versão NVT, olha só. Versículo 6. Da mesma forma, eu peguei essa versão por causa, destacando ali os homens, né? Incentivem os homens mais jovens. Você está falando os mais jovens, porque no contexto Paulo já está contando que os mais velhos já estão no nível de sabedoria avançada. Mas os dias que estamos vivendo hoje, nós sabemos aí que tem jovenzinho de 40 anos, e biblicamente 40 anos já está na metade da vida, sim ou não? Biblicamente, pode viver até 120, quem viveu 120 foi Moisés. Viveu 120 e falou que os anos dos homens aqui na terra é quanto? 70, 80 anos, que passa disso é cansaço, enfado e canseira. Então, com o avanço da medicina tecnológica, vamos arredondar aí, os anos nossos aqui na terra giram em torno de 100 anos, sim ou não? Dificilmente vamos passar de 100 anos. Então 40 para 50 anos, já está na metade da vida, sim? E hoje em dia você vê aí pessoas, uns jovenzinhos de uns 40, quase 50 anos, que ainda não tem comprometimento, verdade ou não? Está difícil a geração atual, né? Quem trabalha aí em aspecto de liderança, que precisa de mão de obra, que depende de mão de obra, sabe disso melhor do que eu. Está fácil aí achar mão de obra, gente, para trabalhar? Está tendo? Não está tendo. Então, do mesmo modo, Tito 2, 6 e 7, encoraje os homens jovens, então todos nós aqui somos jovens de 100 anos para baixo, a ser criteriosos em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras de toda espécie, e que em seu ensino haja integridade e seriedade. Então, criteriosos,
Em tudo, estou pegando aqui essa frase, em tudo precisamos de ser exemplo. Na família, pode passar para nós o posicionamento, o primeiro aspecto, na família. Como que precisa ser o posicionamento bíblico de um homem na família? Primeiro, deixa eu falar no aspecto da família, no nosso aspecto protagonista, para ficar mais claro, porque todos nós temos duas famílias. Eu tenho uma família que eu sou coadjuvante, e eu tenho a família que eu sou protagonista. A família que eu sou coadjuvante é a família do meu pai, porque eu sou o sexto filho. Lá eu sou o complemento. Mas eu tenho a família que eu sou o protagonista, que é a que eu formei, que eu casei com a irmã Débora, e tenho o Gideão Júnior e o Davi Luca. Nesta, eu sou o cabeça, eu sou o protagonista. Então, no protagonismo da nossa família, os que ainda são solteiros, mas vão casar, já vai aprendendo aí. Daqui a pouco eu vou falar no aspecto coadjuvante. Então, o posicionamento da família, no aspecto protagonista, você precisa se posicionar como esposo, como pai e como sacerdote. Passa aí para o próximo slide. Como esposo, como pai e como sacerdote. Como esposo, meus irmãos, a recomendação bíblica é que nós precisamos de amar a esposa, como Cristo amou a igreja, como o nosso posicionamento no primeiro aspecto como esposo. Eu me lembro do patriarca Jó. Jó, dos seus altos e baixos problemas que ele teve na sua vida, ele era um bom marido. Ele era um marido exemplar. Porque de toda a dificuldade que ele passou, pastor Zacarias, a esposa dele não largou ele, ficou com ele na prova ainda. Ficou com ele na dificuldade ainda. E a prova que ele era, tem que ver o contexto que ele viveu, que Jó era um marido exemplar, que depois, quando ele conquistou tudo de novo, Deus deu tudo ele em dobro novamente, ele trocou de esposa? Era a mesma, porque hoje está na moda. O camarada, quando está com 20 anos, ele casa, né? Igual quando eu casei com 20 anos, ele casa com uma de 18, 19, da idade dele, né? Como eu casei, eu vou fazer agora 17 anos de casado. Mas quando ele está chegando aos 50, né? Aí ele está achando novo e prosperou financeiramente, ganhou uns troquinhos, né? E aí ele vai lá e faz um corte de cabelo na régua, mais bonitinho. Se perdeu o cabelo, ele vai lá e faz um implante. Esse dia eu encontrei com um amigo meu aí que fez um implante e falou: faz lá, pastor, é só 13 conto, barato demais. Eu falei, o pessoal está achando que eu sou rico, mas como diz o Cláudio Duarte, eu também não vou me rebaixar, né? Eu não vou falar que eu não tenho condição de pagar 13 mil no implante, né? Vai ter um momento certo, não é, o irmão Cássio? Também não vou falar que eu não vou pagar 13 mil no implante. Então, aí faz o implante, troca o guarda-roupa, fica com a roupinha na moda, aí, não, já não tem mais clima com a esposa, vou pegar uma mais nova. Não, honre a sua esposa da sua juventude, honre a esposa da sua juventude. A Bíblia condena o divórcio, essa verdade precisa ser pregada e reafirmada. Mas quem já divorciou e casou de novo, conta com a misericórdia de Deus, porque pecado que não tem perdão é blasfema contra o Espírito Santo, mas não paga para ver não, meu irmão, porque é só Deus que vai julgar isso. Deus odeia o divórcio. Casamento, ele é uma vez só. Honre a esposa da sua mocidade, recase novamente, sem ter que divorciar com a mesma mulher todo dia. Nós mudamos, você não é o mesmo de 10, 20, 30 anos atrás, assim como a sua esposa também não é. Você que está no início do casamento, as pessoas mudam, então vai se adaptando. É como se diz aquele ditado, do andar da carroça, as abóboras vai se ajeitando. Assim tem que ser o casamento, assim tem que ser na sua casa, assim tem que ser com a sua esposa. E você é o cabeça da casa, você que tem que demonstrar amor, carinho pela sua esposa, cuidar dela, amá-lo ela, proteger ela, ser o provedor dela, naquilo que ela precisar. A parte precisa sair do homem, dar o direcionamento para a esposa, para a casa, naquilo que precisar. Então o primeiro posicionamento é como na família, como esposo, como pai,
Ou seja, Jó, vou falar de Jó novamente. Já falei que Jó era um esposo exemplar. Ele era um pai também. Diz a Bíblia em Jó capítulo 1, versículo 5, que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Todas as noites que diz, vamos conferir para não falar bobagem. Jó capítulo 1, versículo 5. Olha o que disse, Jó 1 e 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, você como pai, tu precisa de ser a referência do seu filho. Você precisa de orar pelos seus filhos. Você precisa de abençoar os seus filhos. Você precisa de ter uma palavra diretiva, de aconselhamento, de direção para os seus filhos, quando eles precisam saber o que fazer. Os pais precisam, em todos os aspectos, porque já está com os filhos crescidos. O seu filho aí está querendo a sua filha, seu filho, sua filha, não está dando certo no casamento. Antes o pastor está aqui para aconselhar, mas antes de vir o pastor, você precisa ser o sacerdote do teu filho, da tua filha, chegar lá e dar uma palavra de Deus para ele, e orar por ele, e aconselhar ele. Agora tem muitos pais, eu seja em que aspecto for, o aspecto de serviço, na empresa, está dando problema, está sabendo que seu filho lá fica 3 meses em cada serviço e não firma em nada, parou de estudar e não quer comprometimento com a vida. Muitos pais são omissos, porque os filhos crescem, fica de barriga para cima no celular o dia inteiro, na internet, não quer trabalhar. Quando trabalha, gasta o dinheiro todo com ele mesmo, e os pais estão sendo conivente com uma geração sem responsabilidade, sem compromisso, que está crescendo. Por quê? Porque você está pagando a internet para ele, você está pagando a Netflix para ele, está pagando tudo para ele, e ele está de boa, escorado do pai. Não, o filho pegou uma idade, ou estuda ou trabalha. O bom é fazer os dois, estudar e trabalhar. Ele já tem que começar a ter a responsabilidade, saber que o chuveiro ligado é dinheiro que está gastando, alguém está pagando a conta, isso geralmente com certeza é o pai, que a comida não tem nada de graça, não existe o almoço grátis. Agora, essa geração de pais, de adultos, que não está ensinando os filhos a dar valor nas coisas, aí fica pensando: eu quero dar para o meu filho aquilo que o meu pai não me deu. Você está atrapalhando o seu filho. Aí na sua falta amanhã, seu filho vai viver aí como? Se você deixar uma boa herança para ele, ele gasta rapidinho tudo, e fica aí na miséria. Então o seu posicionamento como pai, é ensinar os filhos a trabalhar, é ensinar os filhos a ter responsabilidade, é aconselhar os filhos. Mas infelizmente nos dias de hoje, muitos pais não têm moral, não têm credibilidade para aconselhar o filho. Não tem credibilidade, porque cresceu brigando com a esposa, cresceu brigando com tudo e com todo mundo, com os vizinhos. Quando vinha no culto, eu vi ontem o pastor Tiago de Assis, que já esteve aqui várias vezes conosco, falar uma coisa que é pura verdade, que o lugar que mais desvia filho de crente, sabe na onde? No banco de trás do carro. Porque acaba o culto, vai o marido e a mulher conversando: mas o culto não dá, mas o pastor é chato, não, mas aquela irmã é implicante. Vai falando mal da igreja, de tudo e de todos dentro do carro, e o filho está de 5, 6, 7 anos, 10 anos no banco de trás, ouvindo tudo. Aí quando ele faz 14, 15 anos, aqui, nós somos resultado daquilo que ouvimos. Ele ouviu falar tanto mal de pastor, de igreja, de todo mundo, que ele quer qualquer lugar, menos pôr o pé na igreja. Ora pastor para o meu filho, porque criei na igreja, não quer vir. Você trazia ele e desviou ele no caminho da ida e da volta, porque falava de tudo e de todo mundo. Isso acontece ou não, irmãos? Aí você vai dizer: pastor quer vir cá, filho, conversar com o senhor, que você não quer vir na igreja? Ele vai falar: o quê? Esse pastor que você fala mal dele a vida toda? Então, irmãos, muito cuidado. Posicionamento como esposo, posicionamento como pai.
E posicionamento como sacerdote. Jó fazia um papel de sacerdote, porque ele sacrificava em favor dos seus filhos. Ora em favor dos seus filhos, ensine, mas não esqueça jamais que o ensinamento com exemplo, com atitude, fala mais do que palavras. O ensinamento de exemplo e de atitudes falam mais do que palavras. Lá na sua casa, a tua esposa precisa ver você orar. A tua esposa, porque faz o teste. Se ela te ver no celular, você pode estar trabalhando no celular, que ela fique satisfeita, tem que te chamar para fazer alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Agora, eu te pergunto, ela te vê com o celular na mão, ou na frente da televisão, quando ela te vê com a Bíblia na mão? Dentro de casa. Infelizmente, nós temos aqui a escola bíblica dominical, muitos nem vêm, né? Graças a Deus que está vindo. Mas o pastor Zacarias aqui, ele fica envermelhado por dentro aqui no relatório da escola dominical. Sabe por quê? Porque no final aqui fala aqui, ó, naquele relatório, classe luz do mundo, 80% trouxe Bíblia. Fica, é assim ou não é? Ele fica pensando, não estou entendendo como é que os irmãos vêm para a escola dominical e não traz Bíblia. Cadê o Edmar? Acontece isso no relatório ou não, Edmar? Alguma vez dá 100% irmãos trouxe Bíblia? Acho que nunca. Eu não entendo, glória, continua vindo para a escola dominical, mas se não traz a Bíblia para a escola dominical, meu Deus do céu, quando lê a Bíblia em casa? Quando lê a Bíblia em casa? O teu filho, a tua esposa, a tua família, tem que ver você meditando na palavra de Deus, tem que ver você orando em casa, para quando vier o problema, quando está tudo bem, meu irmão. Para quando vier a luta, a dificuldade, a prova na sua casa, você tenha credibilidade e autoridade para falar, para chamar a atenção do seu filho, para direcionar para a sua esposa, para no meio do problema, dificuldade, tem esposa que ela conta o problema para a amiga do trabalho, para a mãe, para a irmã e para a cunhada, mas ela não tem coragem de falar para o esposo, porque ela pensa dentro dela, meu marido é um banana, não resolve nada, eu contar para ele para quê? Porque você não assume o seu posicionamento, o seu local, o seu lugar, como esposo, como cabeça da casa, como pai dos filhos, como sacerdote da casa. Reúne, meu irmão, reúne a família ao redor da mesa. Vai tomar o café ao redor, pelo menos aos domingos, começa a fazer isso pelo menos aos domingos. Antes de almoçar, fala assim, meu amor, espera aí um pouquinho. Vamos fazer uma oração primeiro de agradecimento a Deus. Quando tu fez isso? Se tu não fez, começa a fazer a partir do próximo domingo. Você, peraí, fecha os olhos que nós vamos orar, pelo menos aos domingos, porque hoje está muito corrido, talvez você almoça no lugar, almoça no trabalho, a esposa almoça em outro lugar, mas os domingos está reunindo, no lanche da noite, ou na janta da noite, ou no café da noite, faça uma oração em família, se posicione como sacerdote. É só você e sua esposa, faça uma oração pela sua esposa, fala, Senhor, abençoa a vida da minha esposa, eu ministro a bênção sobre a vida dela, que ela seja próspera, que ela tenha saúde física, que ela tenha saúde psicológica, Senhor, que ela tenha sabedoria, porque a mulher sábia edifica a casa. Ore em favor dela em voz alta, você vai ver se o seu casamento não vai mudar, tua esposa vai começar a ver o posicionamento na sua vida. Os irmãos estão entendendo? Pode dar uma glória a Deus por isso? Seja o sacerdote na tua casa, se posicione como esposo, aquele que ama a esposa, cuide da esposa, é o protetor, é o provedor da esposa, como pai, que ensine os filhos, que cuide dos filhos, e como sacerdote da casa. Lembra de Jó, que era um esposo, que honrou a esposa no momento, a esposa honrou ele na dificuldade, e quando veio a bonança, ele não trocou de esposa não, ele continuou com a mesma, que sacrificava e abençoava a vida dos filhos. Seja um sacerdote no seu lar. E como filho, só digo uma coisa para os filhos, porque os pais que estão aqui, que já casados, são filhos também. Então você que ainda não casou, mas vai casar, já vai adquirindo essa palavra aí, para quando casar, colocar em prática. Como filhos, se liberte dos fracassos do seu pai, porque só existe um pai verdadeiro. É o nosso Deus, é aquele que nós oramos, como diz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. Todos os pais aqui na terra podem falhar, o nosso Pai Celestial jamais. E sabe qual é o maior ensinamento que você precisa aprender do seu pai? Os positivos, é claro, coloca em prática. Os negativos, sabe qual é? Você aprende nos negativos o que nunca fazer. Aquele que você talvez viu ou vê
ou já viu e tem memória triste da sua infância? Ah, meu pai maltratava a minha mãe. Se infelizmente você tem essa memória, então, não guarde isso no seu coração, não. Libere perdão, quebra esse bloqueio e tenha esse ensinamento. A parte que meu pai... Aí você fala, a parte que meu pai maltratava a minha mãe, eu estou aprendendo a não fazer isso, eu vou honrar minha esposa diferente. O que tu pode aprender com os pontos negativos do seu pai é o quê? O que eu nunca posso fazer. Então vamos caminhar aqui, posicionamento na sociedade. Está colocando isso, o pessoal do marketing aí é excelente. Na sociedade, eu quero basear aqui, esse posicionamento na sociedade baseado em Mateus capítulo 20, rapidamente. Mateus capítulo 20 fala da parábola dos trabalhadores da vinha. Como que acontece na parábola dos trabalhadores da vinha? Deixa eu resumir para vocês aqui. Está em Mateus capítulo 20, do verso 1 até o verso 16. Alguém saiu para contratar trabalhadores para trabalhar na vinha. Chegou 6 horas da manhã e pegou uma turma aqui, ó. Vão trabalhar na vinha. Aquela turma foi, vou te pagar um dia de serviço, 1 denário. Seria um dia de serviço hoje. Um dia de serviço hoje seria lá de um pedreiro, sei lá, de um trabalhador, R$150. Vamos pôr em média aí. R$150, vou te pagar. 6 da manhã às 6 da tarde. Fechou. Aí passou 9 horas da manhã, tinha outros na praça. Aí contratou a outra parte aqui, ó. Está ocioso? Vamos para a vinha? Vamos. Aí o outro pegou o serviço 9 da manhã para trabalhar até às 6. Os outros foi meio-dia trabalhar. Então um foi 6 da manhã, um grupo. Outros foi 9. Outros foi meio-dia. Outros foi 3 da tarde. E outros foram 5 da tarde. Olha só o que diz que Jesus está contando. Essa parábola aqui é profunda demais. Uns foi trabalhar às 6 da manhã, então trabalhou de 6 a 6. Outros de 9 a 6. Outros de meio-dia a 6. Outros de 3 da tarde a 6. E outros de 5 da tarde a 6. Aí deu 6 horas, o Senhor pegou o mordomo e falou, acerte com todos. Começa com os que começou por último, 5 da tarde, e paga até os das 6 da manhã. Só que ele combinou um dia de serviço, 1 denário, seria R$150 aproximadamente, só com os que foram 6 da manhã. Com os outros, não combinou valor não. Falou, vai lá trabalhar que eu vou te pagar. Aí o que ele fez? Começou a pagar os que trabalhou só uma hora, e falou, e deu quanto? R$150, 1 denário. Os que pegou às 3 da tarde, 150. Ele ficou feliz demais, trabalhei 1 hora e 150, bom demais. Os das 3, feliz. Meio-dia, 150. Os das 9 da manhã, 150. E os 6 da manhã, foi quanto? 150, porque tinha combinado. O combinado sai caro, gente? Hã? Então, dentro de tantas lições, deixa eu destacar 3 aqui. Posicionamento nosso na sociedade. Primeiro, seja trabalhador e seja disposto para trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Segundo, seja íntegro no trabalho. Não queira dar uma de esperto, não. O crente, o servo de Deus, o homem posicionado na sociedade, ninguém chama ele de morcego no serviço. Ninguém fica falando nem por brincadeira que ele que dá não. Você seja um dentre todos, que alguém vai falar, fulano de tal é bom de serviço. Fulano de tal faz além daquilo que pede. É assim que nós temos que ser. O homem posicionado é assim. Se você pega serviço às 6 da manhã, você não chega às 6:05, não, você chega 10:06. Se sai 5 da tarde, não é 4:30, está lavando as ferramentas, procurando ir embora, já ir no banheiro, não. Sai 5:10. Comporte dessa forma, tu vai ver se a prosperidade não vai bater na sua porta. Tu não vai ver se não vai sobrar serviço, você vai poder escolher o serviço. Agora, essa geração de hoje, os que trabalham aí como líder, quantos que trabalham aqui em liderança no serviço? Levante a mão, liderança. O pastor Rafael, o Ivan, o Cássio, tem outro ali, o Daniel, o irmão que é Alessandro também, o Anderson. Gente, como é que está a turma hoje, querido? Fala a verdade. Fala aí, irmão Cássio. O Cássio já fez assim, ó.
Porque se tem que começar serviço 7 horas, o cara chega às 7h30. Se tem que largar 4 horas, 3 horas já quer dar uma de migué já. Meu Deus do céu, onde nós vamos seguir esses ciclos viciosos? Não, seja íntegro no trabalho e seja grato. Meu irmão, sabe que nós precisamos de aprender a libertar-nos da comparação. Para comparar com fulano que tem outro serviço. Cada um tem o seu talento, a sua desenvoltura, a sua habilidade. Para de pôr preço no serviço dos outros. Honra o seu combinado. E seja íntegro. Ah, mas eu estou me passando para trás porque fulano de tal. É problema dele. Você é íntegro. Você é servo de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você é próspero. A sua mentalidade é de vencedor. Você é diferenciado. Não importa se todo mundo está dando migué, você não. Você faz o que é certo do jeito certo. Você não dá motivo de envergonhar e nem de escândalo da obra de Deus e nem da sua vida. É assim que nós precisamos de comportar. Pode surgir outra pandemia aí, você vai dando aí uma de esperto. Precisou de mandar alguém embora? Quem vai ser o primeiro? Vai ficar desempregado. Não é verdade? Então qual que era o problema dos trabalhadores da vinha? Os que começou primeiro, ficou nervoso. Aí o senhor da vinha falou, eu estou sendo fiel contigo. Não combinei com você, não foi 150? Foi. Então pronto, está aqui o seu. Ah, mas o outro trabalhou menos e ganhou mesmo tanto. Mas isso aí é problema meu com ele. Eu estou contextualizando as minhas palavras. É só você ler com atenção Mateus 20, do versículo 1 a 16, que está dizendo isso. Isso é problema meu com ele. Para de entrar em problema que não é seu, meu irmão. Alegre com a vitória do outro. Alegre com a prosperidade do outro. Alegre com o outro que está sendo abençoado. Agora esse espírito egoísta, egocêntrico, de tudo é nosso, tudo é eu que tenho que estar bem, eu que tenho que ser um esperto, acaba acumulando inimigos imaginários. E o que tem de ser humanos hoje, com inimigos imaginários, que fica naquela, ninguém me passa para trás, não quero ser bobo. Não, meu irmão, biblicamente, o que o Evangelho nos ensina? Alguém está te falando para caminhar 1 milha? Caminhe 2. Esse é o Evangelho. A justiça dos homens pode falhar, aqui pode ter desigualdade, aqui alguém pode tentar até te passar para trás, não tem problema não, porque é um justo juiz do céu que tudo vê e a recompensa vem dele. Você nunca vai ver um fiel, um trabalhador, alguém que é fiel naquilo que faz, perder. Pode perder com os homens hoje, mas ganha com Deus amanhã. A porta pode fechar aqui hoje, mas Deus abre um portão amanhã para você, porque Deus é fiel, e a lei da semeadura não falha. Planta fidelidade, que tu vai colher fidelidade. Plantar fidelidade é ser fiel, quando ninguém está vendo. É isso que nós precisamos, plantar fidelidade. Amém, irmãos? Quando você recebe essa palavra, pode dar uma glória a Deus aí. Então, seja trabalhador, não quero nem pensar que tem alguém que não gosta de trabalhar. Aqui hoje não. Aqui hoje não. Seja trabalhador, trabalho dignifique. O salário é só consequência daquilo que você produz. Seja íntegro, honre a sua combina. Jamais caia na armadilha da comparação. Para de comparar. Tem gente que o serviço de todo mundo é bom, só o dele que é ruim. A empresa boa é que o outro trabalha, o negócio bom é o que o outro mexe. Aí que ele fica, ele não para em nada. Aí como diz aquele ditado antigo, que meu pai fala, que ele fala que até do meu avô, do pai dele, Raimundo, caramba, pedra que muito rola, não cria lodo. Não prospera em nada, que você não tem firmeza em nada, você não persevera em nada. Um dos ensinamentos da parábola de Mateus 20 é que a perseverança é recompensada. Os que foram trabalhar às 5 da tarde e trabalhou de 5 às 6 e recebeu um dia de serviço, sabe o que está nos ensinando? Eles estão recebendo pela perseverança, porque deu meio-dia, 2 da tarde, eles não foram para casa assistir sessão da tarde, nem ficar à toa, tirar uma soneca, não. Eles ficaram na praça, pastor Edmilson, até às 5 da tarde, perseverando. Irmão, se você estiver de férias, se tiver com um serviço assim, meio folgado, um conselho de um pastor, fica o dia inteiro dentro de casa não. Dá pelo menos uma voltinha na praça, pega uns folhetos,
põe uns 10 na caixa de correio, evangeliza alguém, deixa uns papel da Quinta da Vitória para alguém, dá uma voltinha, dá uma suadinha, faz uma caminhada, e depois você volta. Que é isso? Está vendo como é que... Melhor, a voz da experiência aí, o pai do pastor Reginaldo Martins, é melhor andar à toa, do que ficar à toa. Não espere a oportunidade bater na sua porta, não. Vá ao encontro dela. Eu sinto para os meus filhos, um tem 15, outro tem 13, desde pequeno. Eu falo com eles desde, e até hoje, de vez em quando eu falo com eles, mas eles já aprenderam, olha, homem, não fica esse negócio, acordou e não acordou, não, você está cansado, meu irmão, descansa, pode dormir até o dia inteiro, mas você não é todo dia, você descansou, pronto, acabou. Estou falando que você trabalhou à noite, virou, fez viagem, você não pode dormir até mais tarde algum dia, não. Claro que pode. Eu também entendi que eu durmo até mais tarde, às vezes chego 3 da madrugada, né? E se eu estou aqui na escola dominical, aí na segunda-feira, né, João Neto, a gente dorme até mais tarde, para descansar, faz parte. Agora, levantou, eu falo para meus filhos, nada de ficar esse negócio, meio de pijama, com o cabelo atrapalhado, olho de remelo, vai lá, come um pão, e fica aquele negócio ali descalço, e não, o homem levantou e vai no banheiro, faz a higiene pessoal, veste roupa, e fica de prontidão se precisar de sair, fica arrumado dentro de casa, né? Ensina para os seus filhos, isso é posicionamento, não é de qualquer forma dentro de casa, não, fica pronto. Se precisar de uma urgência, ele está preparado ali para o que der, o que vier. Amém, queridos? Eu estou falando posicionamento na família, na sociedade. Trabalhe, seja íntegro, seja grato. Seja grato. Ninguém prospere reclamão, murmurador. Ninguém prospere reclamando. Ninguém prospere reclamando de tudo ou com ingratidão. Você está com vida, você está com saúde, você levantou, você alimentou hoje, você almoçou, então seja grato, demonstre gratidão nas palavras e no falar. E para encerrar, posicionamento na igreja. Posicionamento na igreja é o que nós precisamos. Irmão, nós precisamos de quebrar esse ciclo, que oração, que esse negócio de ser cheio do Espírito Santo, de falar línguas estranhas, e isso aí é para quem é pastor, quem está no ministério, ou para as irmãs do ciclo de oração, não, é para todos nós, é para homens. Ah, pastor, mas eu não canto, né? Mas eu não faço nada na frente, eu fico aqui, eu só participo, eu trago a minha família. Não, você precisa de se envolver com a sua família, você precisa de ser um Josué. O que Josué disse? Está lá em Josué capítulo 24 e versículo 15. Qual tem que ser seu posicionamento na igreja? Se envolva com sua família na igreja. O que Josué falou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem muitos irmãos que estão na igreja 10, 15, 20 anos e não pode falar essa palavra. E ele vem no culto. E ele participa da ceia. Sabe por quê? Porque ele não se envolve. Ele traz a esposa, ele traz os filhos, deixa na escola dominical e volta. Ele leva a esposa daquilo que precisar e acha que está fazendo demais. E ele vem no domingo à noite. E olha lá. Se ele faltar uns 2 domingos, não tem problema não. Na ceia ele vem. Não, meu irmão. Por isso que as coisas estão pegando para você. Se envolve na igreja, se posiciona como servo de Deus, cheio do Espírito Santo na igreja. Programe a sua vida, tenha equilíbrio, não se envolva só com o trabalho, não. Esse posicionamento precisa ser equilibrado na nossa vida. Esse tripé precisa ter equilíbrio na família, na sociedade, para ser respeitado da sociedade e também na igreja. O envolvimento na igreja, se envolva com a sua família na igreja. Que você fale com praticidade, com palavra. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso aí começa com o sentimento de pertencimento. Você é a igreja. Nós somos igreja do Senhor. Aleluia. E eu ministrei aqui ontem para os que estavam que a igreja do Senhor não está de férias, nem no spa. E não está aqui passando um tempo. A igreja do Senhor Jesus está aqui na terra numa guerra espiritual contra o pecado, contra o sistema mundano, numa guerra espiritual contra Satanás e seus agentes, e nesta guerra, nós precisamos de nos posicionar como soldados de Cristo. Começa a se envolver na oração,
Começa a ser diferente, a falar com a esposa: essa semana eu quero ir no culto, ou na terça ou na quinta-feira. Começa a envolver, chamar a esposa e os filhos: vamos para a escola dominical junto, você que não vem. Começa a se envolver juntamente com a sua família. Você vai ver se seu casamento não vai melhorar. Pode estar bom, mas vai melhorar mais ainda. Você vai ver que a tua família vai melhorar. Você vai ver como que as bênçãos de Deus vai fluir mais ainda sobre a tua casa, sobre a tua família. E você vai dizer: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Se envolva nas bênçãos que nos dá salvação. Esse sentimento de pertencimento que nós precisamos. Sabe qual é? Não é você ter a igreja como lugar que vem, não. É lá no trabalho, na família, na sociedade. É você ser um defensor do Evangelho. É você dizer: não, eu sou servo do Senhor, eu sirvo a Deus, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. É no linguajar, enquanto os que não são crentes, acontece um problema no trabalho, o que eles falam? Qual que é o linguajar deles? São palavras de baixo calão. É assim ou não é? Aí tem muitos crentes aqui na igreja que está com esse mesmo palavreado, porque está sendo influenciado por aqueles que não são crentes, enquanto é você que tem que influenciar o linguajar dele. O linguajar tem que ser glória, aleluia, Deus está conosco, vamos ter vitória, a crise da política está difícil, está cada vez pior, não, mas com Jesus nós vamos vencer. Você tem que mostrar animado, vitorioso, de cabeça erguida, não desanimado, não prostrado, sendo alguém otimista, motivador para aqueles que estão desanimados. Esse sentimento de pertencimento, queridos, está aí no telão aí: seja serviçal. Eu vou falar por mim, vou falar de mim agora, Gideão Santos. Eu, de vez em quando, eu paro e faço uma retrospectiva comigo mesmo. Gente, eu, Gideão, eu tenho sido bênção ou peso para alguém? Ou tem sido causador de problemas ou solucionador de problemas? Eu tenho sido alguém que, se tiver um problema, alguém vai me ligar para resolver o problema? Ou se eu ligar para alguém, meu celular está carregando lá dentro, alguém vai falar: nossa, Gideão, só me liga para problema? Não, vou atender não. Tem gente que te liga e você pensa assim, sim ou não? Hã? Estou mentindo aqui, gente? Tem gente que te liga e você olha assim: ah, não, canseira. Estou mentindo aqui, gente? E quando você liga para alguém, se é um causador de problema, se é um peso para alguém, ou você é alguém que as pessoas podem contar com você? O posicionamento do homem, da hombridade, em casa, na sociedade, e estou falando principalmente na igreja. Seja alguém que possa contar com você. Seja alguém que você vai ajudar a carregar a carga de alguns e não ser mais carga para alguém. Vocês querem ver um negócio aqui? Cadê diáconos, presbíteros, evangelistas, né? Pastores aqui é eu, pastor Zacarias e o pastor Elias. Pastor Elias, todo mundo sabe a situação dele, ele não está aqui. Mas você que está aqui nessa noite, que está naquele grupo do WhatsApp lá de obreiros, mesmo que não seja diácono, coloca de pé. Você que está aqui, que está naquele grupo de obreiros lá. Não, os obreiros da sede, não de dirigente, pastores e congregações. De obreiros da sede. Fica de pé. Fica de pé. Permaneça de pé aqui, tem, ó. Vamos contar com... Olha para mim, Wagner, quantos que está nesse grupo? Permaneça de pé. Quantos componentes desse grupo? Porque lá tem cooperadores, diáconos, presbítero e evangelista. É 33? 33 participantes, eu acho? 32. Aí tira eu e o pastor Zacarias e o Elias, vamos pôr 29. Vamos ver quantos que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Humberto está também? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está bom, 50%, poderia sentar. 50%. Mais 50%. Ah, tem ali, dois ali fora ali que está cooperando ali, né? Que é o Vitor e o Dinei que está auxiliando o Vitor lá. 60%. Glória a Deus por esses 60%. Que hoje também eu já pus um áudio lá, para eles virem, não foi? Né? Então, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso aqui? Eu sempre falo aqui para os obreiros da sede, dizendo:
Vocês precisam ser o primeiro a ter comprometimento. Vocês estão aqui cooperando junto com nós, pastores, junto com o pastor Zacarias. Você precisa ser o primeiro. E essa palavra eu coloco extensiva agora para todos os homens, irmãos, que congrega conosco, que serve ao Senhor Jesus aqui na sede ou nas congregações. Seja alguém que o pastor da congregação pode contar. Seja alguém que esteja disposto a cooperar. Cooperar na igreja não é só quem abre, fecha, toca e canta, não. Tem o que não falta, pode contar todos os pastores das congregações, inclusive aqui na sede. O que não falta aqui é serviço. Tem lugar, volta em Mateus 20, tem lugar na vinha para todos trabalhar. Tem lugar para todos os trabalhadores na vinha. O que está faltando é disponibilidade, sentimento voluntário de servir. Porque o homem é o seguinte, meu irmão, quem quer, o homem que quer dá o jeito. Agora o homem, quando não quer, ele dá uma desculpa. Sim ou não? Você, quando quer, você dá um jeito. Mas o problema nosso é que nós nos envolvemos com tudo e com todos, e falta em nós o sentimento de pertencimento aqui, de servo de Deus, da Assembleia de Deus, Ministério de Curvelo. Não, eu sou igreja, eu estou aqui. Nós sentimos como um encaixe de falar, não, eu estou aqui porque eu não quero ir para o inferno, sabe? Eu quero ir para o céu, então não tem outro caminho. Não, meu irmão, é mais do que isso. Aprofunda o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e sinta que você é a força motriz aqui na igreja para que ela avance, para que o Evangelho seja propagado, para que vida seja alcançada, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, através do seu posicionamento, através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Pode dar uma glória a Deus aí. Então seja um serviçal, jamais um peso. Contribua com a evangelização do Evangelho e com o serviço. E em último lugar, eu afirmo, isso só é possível, irmãos amados, igreja do Senhor, homens que estão aqui nessa noite, se nós nos enchermos do Espírito Santo. Se nós nos enchermos, mas como que os homens vão se encher do Espírito Santo? Irmãos, eu viajo aí pregando, pastor Zacarias, dificilmente, eu vejo um homem receber batismo com o Espírito Santo, a não ser os jovens. Quem recebe é mais jovens. Nós falamos dos adolescentes, né? Igual eu já falei aqui hoje. Mas em muitos lugares que eu tenho ido, são jovens, são adolescentes que têm recebido. E os homens, os de 30, 40, 50 anos, estão aí, correndo atrás de alimentar a casa e família e morrendo espiritualmente, vazio espiritualmente. Se você não se encher do Espírito Santo, se comprometer com a palavra de Deus, o que vai acontecer, o que tem acontecido com muitos, vão fracassar em todas as áreas. Por isso que tem homens sem credibilidade na sociedade. E agora, volto falando o contrário agora, e também na família. Eu falei posicionamento na família, diga comigo, na família, sociedade, de novo, eu falei posicionamento na... Família, sociedade e igreja. Então agora eu volto. Você só vai conseguir se posicionar na sociedade com integridade, com credibilidade, com respeito, igual eu falei aqui, com gratidão, trabalhador, como homem de Deus, e na família, como esposo, como pai, como sacerdote da casa, se você se posicionar na igreja também. Uma coisa encaixa na outra. E o posicionamento na igreja começa em você, não é sendo apenas um crente normal de banco, de cadeira, não. É sendo um crente, um homem cheio do Espírito Santo. Na medida que você se encher do Espírito Santo, você vai conseguir fazer esses 3 posicionamentos. Caso contrário, sabe o que acontece? Sabe o que está acontecendo na realidade hoje? Uma porcentagem, eu não vou ter os dados aqui, não, mas vou trazer a próxima vez. Uma porcentagem alta dos homens na sociedade. E muitos deles crentes na igreja, estão com a vida atolada na pornografia, na promiscuidade.
Aí muitos não trai a esposa fisicamente, mas trai virtualmente. Isso aí afeta o seu casamento. A esposa talvez não te fala, mas talvez ela viu, ela pegou e fingiu que não viu, faz ela perder o desejo por você, faz ela se sentir menosprezada. Aí muitos casamentos acabam no divórcio por essas pequenas coisas, por esse falta de posicionamento seu dentro de casa. Meu irmão, escute aqui, se você não consegue controlar um aparelho de celular, uma internet na sua mão, que crente que nós somos? Realmente, se tivermos na carne, tu não vai conseguir. Agora se encha do Espírito Santo, tenha a vida controlada do Espírito Santo. Para de seguir no Instagram essas mulheres de biquíni, essas modelos, essas mulheres dançando no Instagram. Dá uma revisão nas suas redes sociais. Seja um homem cheio do Espírito Santo, muda de atitude. Sai desses grupos de WhatsApp que chega pornografia. Deixa o seu celular aberto, sem medo, com a senha aberta para a sua esposa mexer. Não tenha segredo não, meu irmão. Isso é atraso de vida para você. Se posiciona como homem de Deus, se enchendo do Espírito Santo, que tu vai ter credibilidade, responsabilidade, confiabilidade, prosperidade. Deus vai te usar e vai te prosperar em todas as áreas na sua vida. Quem recebe essa palavra pode dar um glória a Deus aí nesta noite. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. O inimigo, sabe o que ele quer? Ele quer que você fique desse jeito, desse ciclo vicioso. Acorda cedo, sai atrasado, chega atrasado no serviço, não ora para acordar, não ora nem para levantar, para sair de casa. Na hora do almoço, fica aí nas redes sociais, passando rios para cima. O culto vem, o domingo que der, arrumando jeito de engambelar a esposa, mentindo, mentira em cima de mentira, mente para a esposa, mente para o filho, mente para o pai, mente para o patrão, mente para todo mundo. Aí você vai levando essa vida achando que está tudo ok. Você está andando para trás e não está percebendo. Mas quebra esse ciclo hoje. Quebra o ciclo do pecado. A maldição foi quebrada na cruz, mas tem gente que está debaixo da maldição ainda. Sabe por quê? Porque não vive a palavra, não passou pela cruz, coisa nenhuma. Não se encheu do Espírito Santo. Sabe que é pecado mentira, mas continua mentindo. Sabe que é pecado a pornografia, mas continua preso na pornografia. Sabe que tem que ser sério no serviço, mas continua enrolando. E daqui para ali, comprando, não pagando, dando calote nos outros. E leva essa vida no rolo e achando que está tudo certo. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer, é tempo de mudar de vida, é tempo de prosperidade, é tempo de posicionamento, é tempo de tirar a venda dos olhos e se posicionar como homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Tem alguém que recebe essa palavra? Fica de pé, nós vamos orar neste momento. Aleluia. Aleluia, o inimigo sabe disso, ele quer que você continue nessa vidinha medíocre andando em círculo, porque ele sabe que se nós, como homens de Deus, se formarmos um exército cheio do Espírito Santo, meu irmão, nós vamos triplicar o tamanho da igreja, as famílias serão saudáveis, os nossos filhos não vão afastar da presença do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você que quer esse posicionamento na família, na sociedade e na igreja, envolver, você da congregação, se dispõe para o seu pastor da congregação, pastor, conte comigo, o que o senhor precisar para fazer, você congrega na sede, chega para o pastor Zacarias, chega para mim e fala, pastor, o que o senhor está precisando, conte comigo, deixa de ser um crente domingueiro, deixa de ser um crente mensalheiro, passa a ser um crente comprometido, leia pelo menos 3 versículos da Bíblia por dia, não deixa passar 24 horas, sem joelhar no seu quarto, e orar pelo menos 10 minutos, que comece com 5 minutos, mas ore todo dia, que a tua esposa vê você orando em casa, filho, que o teu pai e tua mãe vê você orando em casa, começa por você, que vai gerar autoridade de Deus na sua vida, a presença de Deus vai invadir a tua casa, o teu lar. É só você desligar um pouquinho as séries, o Netflix. Se você está viciado, cancela esse Netflix, pega o dinheiro do Netflix e investe na obra missionária, que tem missionários aí pregando a palavra de Deus no mundo todo, precisando de ajuda, e você está gastando com o dinheiro do Netflix, enchendo a tua mente com tudo que não presta, com essas séries aí profanas, promíssuas, que te alimenta aí de tudo aquilo que não provém de Deus, e te afasta da presença de Deus. Tem alguém que recebe essa palavra nesta noite? Você recebe essa palavra e quer colocar em prática, ser um homem cheio do Espírito Santo?
Se a sua esposa não quiser vir na escola dominical domingo cedo, venha você. Se ela não quer vir na terça palavra, venha você. Ah, domingo à noite a minha esposa está cansada, fala, deixa ela lá descansando, fazendo a janta, venha você. Você é o cabeça. Você é o cabeça. Deixa ela ver que você está diferente, que você está buscando a Deus, que você está orando, que você quer ser diferente. Deixa ela ver o seu posicionamento e você vai ver o que Deus fará na tua casa. Aleluia. Quando você recebe essa palavra com temor nesta noite, você tem coragem de vir na frente e orar e dizer, Senhor, me encha do Espírito Santo, venha. Quantos têm coragem de vir na frente para ser cheio do Espírito Santo, para se posicionar na família, para se posicionar na sociedade e para se posicionar na igreja? Para se posicionar na igreja, aleluia. Deus vai fazer uma grande obra, Deus já está fazendo uma grande obra na vida do irmão Paulinho, vai fazer muito mais, porque a humildade precede a honra. Não tem uma vez a gente convida para vir na frente que o irmão Paulinho não vem. É isso aí, irmão Paulinho, Deus já está fazendo grandes coisas na sua vida e fará ainda mais, aleluia. Porque eu reconheço, tudo começa pelo reconhecimento de que eu preciso, de que eu quero, que do jeito que está não dá bom, eu preciso de ser melhor, eu preciso me encher do Espírito Santo, eu preciso de me posicionar. Aleluia, para de sabotar você mesmo, se posiciona como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia, aleluia. É tempo dos irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, começar a orar incessantemente, até Jesus te batizar. Não é só os jovens, não é só os adolescentes na Umadec não, é os homens também. Não é esse negócio não, é o irmão de tal, é uma bênção, vamos orar para Jesus batizar ele, para que aí ele vai ser diácono. Não, mesmo que você não for ser diácono, tu é crente, tu precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Começa a falar com o Senhor aí, com o Espírito Santo. Em que área que tu precisa de posicionar? Em que área que tu precisa de melhorar? Que pecado que tu tem que largar? Começa arrependendo daquilo que você tem feito, tem praticado, e começa a posicionar na tua casa como esposo, como pai, como sacerdote, na sociedade. Se posicione na sociedade, na igreja. Meu Deus do céu. Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses homens valentes, Senhor, que ouviu atentamente a palavra do Senhor. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, arranca, Senhor, toda cegueira espiritual, tira, Senhor, todo bloqueio mental, Senhor Deus, que nos impede de assimilar a Tua palavra, Senhor. Que haja um posicionamento familiar, que haja um posicionamento na sociedade, que haja um posicionamento na igreja, diferente de cada irmão, de cada jovem, de cada homem, Senhor, que assuma a sua masculinidade, hombridade, biblicamente, sendo cheio do Espírito Santo. Os irmãos que são batizados com o Espírito Santo que estão aqui nesta noite, Senhor, renove eles com o Teu Espírito. Aqueles que não são, Senhor, batiza eles com o Espírito Santo. Ativa dons espirituais, Senhor Deus Pai. Dá desejo de buscar a Tua presença, para orar, para jejuar, para consagrar. Dai fome da Tua palavra, fome da Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Use, Senhor, em casa, como pai, como esposo, como sacerdote, na empresa, nos negócios, na família, na igreja. Que haja envolvimento, que haja visão espiritual, que haja destravamento da mente, Senhor Deus Pai. Que haja um posicionamento, que haja libertação da promiscuidade, de maus pensamentos, da pornografia, da prática do pecado, da mentira, Senhor, da embriaguez. Que haja uma libertação completa e uma ação do Espírito Santo na vida de cada um, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu creio, eu oro e ministro nesta noite um novo tempo na vida desse irmão, um novo tempo na vida deste servo do Senhor que está aqui nesta noite, um novo tempo nessa casa, restauração de lares, de famílias, de casamentos, Senhor. Famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados. Enche os Teus servos do Espírito Santo, conceda sabedoria, conceda graça, conceda unção, conceda renovo. Arranca todo desânimo, toda fraqueza. Fortalece-os para a glória do
teu nome, Jesus. Nós clamamos a Ti e pedimos por Tua misericórdia, para vivermos uma vida na plenitude do Teu Santo Espírito, para vivermos uma vida na plenitude do Teu Santo Espírito, oh Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Volte para o seu lugar, meu querido, volte para o seu lugar, mas dando glória a Deus, aleluia. Aqui foi apenas uma oração no final da pregação, mas volte para o seu lugar com um desejo veemente de realmente buscar a Deus pela madrugada. Não passe um dia sequer sem orar, sem buscar a presença do Senhor. Se envolva com as coisas de Deus, se encha do Espírito Santo, se mantenha cheio do Espírito Santo, que tu vai prosperar em todas as áreas, vai haver um posicionamento. Aleluia. Nós vamos estar encerrando, só que antes de encerrar, mais duas considerações. Primeiro, você que foi convidado, os nossos amigos que estão nos visitando nesta noite, talvez você ouviu a palavra e quer entregar a tua vida para Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou talvez você que nunca foi crente e a palavra tocou no seu coração e você quer passar a servir a Jesus a partir de hoje, a se posicionar, a ser um homem de Deus hoje. Não um homem modelo da sociedade, não um homem bíblico, para andar em conformidade com a palavra de Deus. Tem alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão que eu quero orar por sua vida. Alguém que ainda não é crente e quer fazer essa decisão por Jesus nesta noite. Ou você já foi crente, mas está afastado, distanciado, alguma coisa aconteceu e te desmotivou. Tenho certeza que Jesus não te fez nenhum mal, e talvez você quer retornar para Ele. Onde tem alguém que quer retornar para Jesus, ou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade. Deus marcou esse dia para você. Lá está o Douglas, vem cá Douglas, vamos orar pelo Douglas, você está voltando para Jesus. Aleluia, o Douglas já foi membro aqui, irmãos, já foi uma bênção aqui, aleluia, e cremos que Deus pode fazer novamente um milagre na vida dele. Quantos creem que Deus é Deus de milagres? Glória a Deus, glória a Deus. Vem mais irmãos aqui com ele na frente, está voltando para Jesus o Douglas. Tem uma segunda pessoa, tá também meu amigo, vem cá, está voltando também? Vem com ele aqui Daniel, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cadê, tem mais alguém? Venha, cadê a terceira pessoa? Se Deus está tocando na sua vida, venha, que eu quero orar por você. Deus te abençoe meu amigo, vamos orar por você. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém. Aleluia, Deus abençoe Douglas, vai fazer grandes coisas na sua vida. Cadê a terceira pessoa que quer voltar para Jesus, ou receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Onde está você? Se tem alguém, venha. Pastor, mas eu vim só ouvir a palavra, só está insistindo demais. Quem insiste é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E eu digo que tem gente que está com a vida atolada nos vícios, no jogo, porque alguém insistiu. Vamos brincar. Trucozinho aqui é só, um pokerzinho é só de brincadeira sem valer. E começou na brincadeira, ele está perdendo muito e não consegue sair, porque alguém insistiu. Tem gente que está com a vida atolada no álcool, porque alguém insistiu, bebe só um pouquinho para experimentar, e ele começou e não saiu. E nas drogas lícitas ou ilícitas, porque começou com a insistência de alguém. E por que nós não vamos insistir para a pessoa fazer a melhor decisão na vida, que é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não é verdade? Missionário Ismael, não é verdade? Não tem pessoas também que já estão salvos definitivamente na eternidade, porque teve um pastor, um missionário, um pregador que insistiu, hoje entrega a sua vida para Jesus. Eu vou dizer aqui como diz, vou vender o peixe do mesmo preço que eu comprei, mas talvez o pastor Rafael saiba melhor do que eu vou dizer aqui agora. E depois eu quero ver também esse testemunho no YouTube. Um dos maiores pregadores do Brasil, da atualidade, teólogos, que pregou lá, pastor Zacarias, no domingo lá na convenção, o pastor Juliano Fraga. Ele aceitou Jesus na prisão. Não é isso, Rafael? Acho que ele era até de uma... Ele era de uma das facções, não era? Ele era ligado ao PCC. Mas ainda na prisão, cumprindo a pena, ele começou a estudar a palavra de Deus. Hoje, pregou agora na convenção para mais de 10 mil pastores no Brasil. Lá, eu estava lá, eu, pastor Zacarias e pastor Elias. Olhando para ele assim, dá para imaginar, pastor? Pesquisa no YouTube, pregou no Gideões. É um dos pastores, pregadores e teólogos mais requisitados no Brasil na atualidade. Talvez você já ouviu falar, ou até viu cortes dele aí,
Pastor Juliano Fraga. Então, nunca subestime o que Deus pode fazer. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Nós temos que crer no poder da palavra, na transformação. Não importa como que está na tua vida. Importa se você quiser e deixar Jesus transformar a sua vida. Você que está me ouvindo nesta noite, a noite de salvação. Entrega a tua vida para Jesus. Não importa os seus problemas. Deus transforma. Deus faz milagre. Deus transforma maldição em bênção. Aleluia. Basta você querer. E com essa palavra e com esse testemunho, eu pergunto, tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Venha. Se tem mais alguém, venha. Você que trouxe aí seu convidado, pergunta ele aí, é você que Jesus está chamando, vem, entrega a tua vida para Jesus. Vamos ficar de pé, querido, vamos estar orando aqui pela vida do Douglas e pela vida do... Seu nome é? É Douglas e Douglas? Douglas e quê? Douglas Soares. Douglas Daniel e Douglas Soares. Estão aqui voltando para Jesus. Você também está voltando, você já foi crente, né, Douglas? Algum tempo? Não, nunca foi, não. Primeira vez, está aceitando Jesus. Tem a terceira pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Venha. Onde está você? O convite está aberto, eu nunca encerro o convite. O convite, nunca, enquanto tem vida, tem esperança. O convite está aberto, venha. Se tem mais alguém, venha, que eu quero orar por você nesta noite. Nosso pastor presidente vai estar orando aqui. Ora aqui por eles, pastor. Pelos Douglas aqui. Aleluia. E quando o pastor chega aqui, repita comigo assim, vocês dois, Douglas. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, Espírito Santo. Faz morada em mim. E me dá força para ser fiel a ti, Jesus. Todos os dias da minha vida. Amém. Mantenha os olhos fechados, o pastor vai orar. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, esses dois jovens que estão aqui à frente. Douglas Daniel está voltando e o Douglas está Te aceitando como Senhor e Salvador. Perdoa os pecados deles. Escreva o nome deles no livro da vida. Senhor Jesus, dá a eles força para vencer o mundo, vencer o mal, vencer Satanás, vencer a carne e vencer eles mesmos, Senhor, e Te servir com inteireza de alma e com fidelidade. É no Teu nome que ministramos estas bênçãos na vida deles. Os demais irmãos e amigos, obreiros que estiveram aqui nesta noite e ainda continuam aqui conosco, despede eles em paz. Ó Deus, leva eles para o lar, para junto das famílias, abençoado por Ti. Pai Celestial, que cada um de nós possamos sentir cada dia desejo de nos posicionarmos cada vez mais para servir a Ti melhor do que servimos. Assim oramos no nome de Jesus, Teu eterno e bendito Filho. Amém e amém. Agradecemos a presença de todos e convidamos para depois chegar até ali. Queridos, ali já está tudo pronto. Nós já vamos terminar, 2 minutos, nosso pastor vai dar a bênção apostólica. Mas, todos vocês aí contribuíram, uma contribuição de R$25, todos vão ter o churrasco ali à vontade para todos, para a glória de Deus Pai. Mas no culto de louvor e adoração no nome do Senhor, nós entendemos o poder que há, não podemos terminar nenhum culto sem ofertarmos ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, vai ser posto gasofilaço aqui, você sai do seu lugar. Ah, mas eu já contribuí, meu irmão, você contribuiu para o que você vai comer. Aqui é para a obra de Deus e a sua gratidão ao Senhor, porque a oferta é uma das formas que nós adoramos ao Senhor. Nós temos que viver o que pregamos e nós pregamos isso todo culto. Então, sai do seu lugar, traga a sua oferta, a sua contribuição, com alegria, aquilo que Deus tocar no seu coração, porque Deus já tem te abençoado. Isso, com alegria. É voluntário, é quem quiser, é de acordo com a gratidão, com a liberalidade de cada um que contribui para a obra do Senhor. Aleluia, porque Deus já tem nos dado, por isso que nós também devolvemos parte daquilo que Deus tem nos dado, porque reconhecemos que tudo que demos vem de Deus. Tudo que você tem vem de Deus, você concorda com isso? Diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, pois vencerei.
Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Para terminar mais uma vez. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, Levando a cruz. glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Amém. E assim que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo que está conosco, permaneça agora e para sempre. Amém. Boa noite a todos.